Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre expressões regulares. Vamos ver prioridade dos operadores. Há algumas regras que nos permitem omitir parênteses. Por exemplo, como a união é associativa, nós podemos escrever essa expressão regular omitindo-se os parênteses internos. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui: R1 mais R2 mais R3. Então, nós podemos omitir esses parênteses internos. O mesmo vale para a concatenação. Vamos entender por meio de um exemplo. Então, aqui, A, B, C, D. Então, nós não precisamos desses parênteses internos, pois a concatenação ela também é associativa. Na letra C, os parênteses externos eles podem ser omitidos. Então, dessa forma, uma expressão regular dessa forma, ela não precisa desse parêntese externo. Porém, perceba que esse parêntese, nesse cenário aqui, é extremamente importante e não pode ser omitido. Letra D. O fecho de Klein ele tem precedência sobre a união e a concatenação. Então, dado esse exemplo, dentre as operações, primeiro nós faríamos o fecho recursivo de Klein, justamente nessa parte aqui. Ou então, um cenário como esse, A mais B, fecho recursivo. Então, primeiro nós fazemos o fecho recursivo de Klein e depois a união. O mesmo vale para A concatenado com B, fecho recursivo. Então, primeiro nós fazemos o fecho recursivo de Klein e depois a concatenação. E, por fim, a concatenação possui precedência sobre a união. Então, aqui, A mais B concatenado com C. Então, primeiro nós fazemos a concatenação BC para depois fazermos A mais a união com A. Então, isso aqui é como se fosse equivalente a, pensando nos parênteses, então primeiro você faria a concatenação e depois você faria a união. Então, isso é diferente de um cenário como esse. Primeiro fazer a união e depois fazer a concatenação. Então veja que a precedência é primeiro a concatenação e depois a união. Dando continuidade, existem algumas equivalências em termos de linguagens regulares. Então, por exemplo, a primeira operação nos diz que R mais S é igual a S mais R, ou seja, é comutativa. Segunda operação, é como se fosse um elemento neutro. R mais a linguagem vazia, a expressão que denota o conjunto da linguagem vazia, é igual ao próprio R. R mais R vai ser igual a R. R lambda é igual a lambda R, que é igual a R. Gosto de entender isso daqui como o elemento neutro da concatenação. R vazio é igual a vazio R, que é igual a vazio. E aqui nós temos na letra C, no número 6 e 7 a distributiva. Então, R mais S é equivalente, concatenado com T, é equivalente a RT mais ST. Temos também o número 7, que é a distributiva também. R concatenado com S mais T. Então, aqui nós teremos RS mais RT. E então, a partir do número 8, nós temos algumas propriedades, equivalências, que são mais complexas de entender. Porém, elas podem ser derivadas. Então, como o professor Newton coloca, qualquer equivalência que não envolva fecho de Klein, ela pode ser derivada a partir das equivalências de 1 a 7, mais as propriedades de associatividade da união e da concatenação. Então, por exemplo, aqui, qualquer propriedade, conforme o professor Newton falou, que não envolva fecho recursivo de Klein, pode ser justamente derivada a partir dessas 7 primeiras
equivalências, mais aquelas propriedades apresentadas. Então, essas operações aqui, 8 mais rebuscadas, que envolvem fecho de Klein, justamente elas não têm condição de ser derivadas a partir de 1 a 7 apenas. Com o fecho de Klein, não há um conjunto finito de equivalência a partir das quais se possa derivar qualquer outra. E algumas equivalências elas são redundantes, e o professor Newton apresenta a equivalência 13, que pode ser obtida a partir da 2, 5 e 10. Então, vamos recapitular. Então, aqui nós começamos com vazio estrela, então o fecho recursivo na linguagem, na expressão regular vazia, e por 5 vamos voltar. O que nos diz a equivalência 5? Que R vazio é igual a vazio R, que é igual a vazio. Então aqui denotamos que vazio vai ser igual a R vazio, mas como o vazio está fecho estrela, então tudo está estrela. Então vamos agora, o próximo passo, da primeira linha para a segunda linha, aplicamos a propriedade equivalência 10. O que nos diz a equivalência 10? Que R estrela, RS estrela é igual a lambda mais R, SR, tudo isso estrela, S. Então, justamente o que está aqui. Então, R e vazio seria o equivalente ao nosso S. Então, aqui chegamos nessa propriedade. E então, aplicando 5, vamos aplicar 5. Mais uma vez. O que 5 nos diz? Que R vazio é igual a vazio R, que vai ser igual a vazio. Então, como aqui temos um vazio, então isso aqui tudo seria, por exemplo, o nosso R, o novo R. Então, isso aqui tudo com vazio vai ser igual a vazio. E aplicando a equivalência à propriedade 2, nós sabemos que R mais vazio é igual a R. Então, aqui nós temos que lambda mais vazio é igual a lambda. Então, com isso, a propriedade 13, que está apresentada aqui, vazio estrela, ela pode ser obtida a partir das propriedades 5, 2, 5 e 10. Aquelas equivalências apresentadas naquelas tabelas, elas vão ser úteis para simplificar expressões regulares. Então, por exemplo, nós construímos uma expressão regular dessa forma. Então, com isso, nós podemos, aplicando esses passos 6, 15, 17, 1 e 19, nós podemos chegar a uma expressão regular muito mais enxuta, muito mais simples. Então, por exemplo, o professor Newton ele vai apresentando a sequência de passos e qual passo, por exemplo, foi aplicado. Então, aplicando a propriedade, a equivalência 6, nessa região que está sublinhada, chega-se a essa igualdade, a essa expressão. A partir dessa primeira linha, nessa região que está sublinhada, chega-se então até a propriedade que está na linha seguinte, e assim sucessivamente. Na linha 2, nessa região que está sublinhada, aplicando-se a equivalência 17, nós vamos chegar, aplicando a propriedade a equivalência 15, nós vamos chegar na terceira linha, e assim sucessivamente. Então, deixo como exercício para que você compreenda por conta própria a sequência de passos de equivalência e tente responder algumas dessas igualdades. Por exemplo, essa primeira expressão regular, nós podemos simplificá-la simplesmente da forma R estrela. E aqui nós temos uma outra expressão regular extremamente grande e complexa, que no fundo é igual a 0 mais 1 estrela. E aqui nós temos também R estrela concatenado com R mais S estrela, e isso vai ser igual a R estrela, S estrela. Então, é um simples trabalho, digamos, de algebrismo, de manipular aquelas equivalências. Então, vamos ver algumas notações úteis. Então, R mais vai significar R concatenado com R estrela. E, de uma certa forma, foi a definição que nós vimos quando nós discutimos o fecho recursivo de Klein e o fecho positivo de Klein. Dando uma dica, pessoal, quando você estiver pensando em expressão regular,
E quando nós vimos R+, isso quer dizer que é, no mínimo, a ocorrência de um símbolo. Enquanto o R estrela é 0 ou mais, então o R+, vai significar pelo menos um símbolo. Rn vai ser definida recursivamente da seguinte forma. No caso base, R0 vai ser igual a lambda e Rn vai ser igual a R concatenado com Rn-1. No caso, para n maior ou igual que 10. E aqui nós temos alguns exemplos, onde 0 mais 1 elevado a 10, R estrela, pode ser escrito dessa forma. No próximo vídeo, nós vamos ver como obter um autômato finito a partir de uma expressão regular, como também veremos posteriormente como obter uma expressão regular a partir de um autômato finito. Então, com isso, olha que interessante. Se nós sabemos que uma linguagem é regular se existe um autômato finito que a reconheça, e nós vamos mostrar que a partir de um autômato finito nós podemos obter uma expressão regular, e a partir de uma expressão regular nós podemos obter um autômato finito, o que nós podemos concluir com isso? Deixo como exercício para que você pense acerca desse questionamento. Muito obrigado!